Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar. Trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Marilourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Que bom nos encontrarmos novamente. Estamos começando a edição 474 do programa Espírita Semear. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. E o que temos hoje? Vamos conferir a programação? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 13, com o tema Missões. José Honório, no Autodescobrimento, traz pra gente mais uma ótima oportunidade de reflexão em torno do livro Atitudes Renovadas do Espírito Joana de Ângeles, falando sobre a ignorância e suas consequências. Denise Lino nos apresenta uma proposta em torno do perdão, segundo o Espírito Joana de Ângeles, destacando mensagens que nos levam a refletir sobre a necessidade do exercício do perdão para todos os que convivem conosco. Tiago Toledo, no Cidadão do Universo, fala para os jovens de todas as idades em torno da questão: você é daquelas pessoas que se percebe como sendo 8 ou 80? Você também navega nos extremos ao longo do dia? Vamos pensar juntos? E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Missões. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará. Segui-o. Marcos, capítulo 14, versículo 13. Na primeira parte, e enviou 2 dos seus discípulos. Em qualquer atividade do bem e na sequência da luta de redenção, é sempre bom não se perder a linha que nos vincula àquele que nos enviou. Devemos nos considerar, para nossa segurança, como enviados. E o enviado é sempre aquele que tem merecido a confiança do Senhor e Mestre. Apesar de ser o aprendizado individual, registramos com Jesus a conveniência de que, dentro das possibilidades, a tarefa deva ser confiada a mais de um. Um supre as deficiências do outro, universaliza a tarefa, deixando de preponderar o egoísmo, o eu, o meu. Os 2 expressa a diplomacia, representa o equilíbrio que se manifesta em constante flutuação e mudança. É o que nos indica o livro Eclesiastes. Melhor é serem 2 do que 1, no capítulo 4, do versículo 9 a 12. O dia e a noite, o positivo e o negativo, o calor e o frio, o bem e o mal, justiça como expressão equânime entre 2 interesses discordantes, a prudência e a adaptabilidade são indicados pelo número par. Ainda hoje, diante dos trabalhos que nos incumbem, bom é temperar as atitudes e decisões, providências e realizações com os ingredientes da razão e do sentimento, para que possam refletir harmonia e concordância resultantes da lógica e do bom senso. Na continuidade, e disse-lhes: Ide à cidade. Lançando-nos em cooperar de modo eficiente, não devemos perder de vista as instruções que nos são ministradas.
disse-lhes é a expressão indicativa da necessidade de adoção de providências sem as quais a tarefa a envolver também testemunho deixaria de ser realizada com acerto e segurança. Hoje é o Evangelho em espírito e verdade o roteiro de todo aquele que se dispõe à passagem de novos padrões de existência. Ir à cidade é prova indispensável à avaliação do candidato que, saindo do campo da semeadura e da colheita, deve se dirigir aos setores heterogêneos onde localizará pessoas, condições, fatos que poderão sugerir sua presença e participação na aplicação de tudo quanto já dispõe. O campo é o ambiente propício à arregimentação dos elementos positivos do espírito imortal, mas somente na cidade, a reunir opções de toda a espécie, encontraremos os instrumentos suficientes a dimensionar os valores mais evidentes que portamos. Na continuidade, e um homem que leva um cântaro d'água. O homem não é personalizado por Jesus, que não menciona sua raça, sua cor, sua estatura, seu estado civil, nenhum pormenor. No trato com aqueles que jornadeiam conosco antes da individualização, é necessário considerarmos que cada um deles é filho do mesmo Pai e irmão em Cristo, na forma da grande família do Senhor. A água lembra a reencarnação, pela profunda identidade do equipamento orgânico com esse elemento presente na extensão do orbe que nos abriga. O homem que leva um cântaro d'água sugere a individualidade consciente que, embora encarnado, se presta com humildade embasada no trabalho a colaborar na disseminação dos postulados da Boa Nova. E por fim, vos encontrará. Segui-o. Curiosa a expressão, porém verdadeira. Os espíritos conscientes do que fazem no mundo são vistos e o são por prismas variados. Nem sempre são visualizados em sua essência verdadeira por falta de condições de quem os observa. São eles os que crescem e se agigantam, os convocados a se apequinarem a fim de que, identificando os fatores de crescimento que já nos animam, favorecem a nossa tarefa, abrindo assim aos corações o caminho seguro do fiel cumprimento dos compromissos assumidos. Esses expoentes da bondade de Deus, circulando entre nós, se tornam pontos de referência da evolução, apontando caminhos corretos aos que procuram concretizar no cotidiano os registros das orientações já incorporadas para a execução dos ditames do plano maior. Por isto, a indicativa do Mestre, segui-o. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeie o bem e não espere retribuição. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. E agora com vocês, Autodescobrimento com Josi Honório. Olá, caros ouvintes, mais um programa onde vamos trazer um texto de Joana do livro Atitudes Renovadas, intitulado Sistemática Ignorância. Vive no inconsciente das massas o conceito falso de que a função da divindade é a de servir sem cessar.
No imaginário popular, a única finalidade do Senhor da vida é a de proteger os seus filhos, evitando-lhes sofrimentos e retificando-lhe os caminhos, a fim de que somente facilidades encontrem na terra, desfrutando de prazeres e de júbilos intérminos. Quando se lhes fala a respeito da necessidade do autocrescimento, da autoiluminação, surpreendem-se sem entendimento imediato, como se isso lhes fosse algo imposto de maneira injusta. Existem mesmo aqueles que se admiram da maneira pela qual o Criador deu vida à vida, especialmente ao ser humano, impondo-lhe a necessidade de crescimento pessoal, de aprimoramento moral e de desenvolvimento espiritual. Interrogam, surpresos, muitas vezes, por que Deus já não fez tudo perfeito, evitando tanto trabalho conforme consideram as propostas libertadoras. Somente aquilo que é de efeito imediato interessa a esses espíritos egoístas e ansiosos pelas interessantes vitórias das questões materiais. Pensando em negociar sempre com o Pai Criador, elaboram mecanismos injustificáveis para a permanência no jogo ilusório do corpo, sem a preocupação com a imortalidade, na qual se encontram sem possibilidade de fugir. Quando Joana fala que ignorância é no sentido de não termos conhecimento. Só que hoje, pelo conhecimento que a doutrina nos traz, pela facilidade de acesso aos vários conhecimentos que a ciência nos traz, nós já temos a compreensão de que não podemos mais continuar com essa visão egoísta do apego às questões materiais, sempre nos guiando pelos prazeres, pelo poder, pelas paixões, pelas posses, porque com esta doutrina, esse Consolador prometido, pelo próprio Evangelho que nós encontramos de Jesus nas várias religiões, nós já temos um guia seguro quando ele nos fala desse reino de Deus, que Jesus sempre, quando começava a esclarecer, naquela época ele falava primeiro do reino de Deus, após essas explicações sobre esse reino de Deus, que é o mundo espiritual e não este mundo ilusório, esse mundo que nós estamos aqui de provas e expiações, para refazermos os equívocos que nós construímos em outras existências. Então Jesus ele falava e explicava sobre esse reino. Após o término das explicações, Jesus ia curar, que para nós espírita, essa cura é essa transformação moral, é a verdadeira cura, é transformarmos ainda essas imperfeições que nós alimentamos no nosso interior. Nós ainda estamos apegados a esses bens, desses vícios e dessas paixões que nós estamos carregando ao longo dessa caminhada. Então, é o momento oportuno de tirarmos essas vendas
de tirarmos essa ignorância que nós ainda alimentamos no nosso interior e fazer essa grande proposta da doutrina espírita, que é a nossa transformação moral para sermos cada vez espíritos melhores. Então, fica aqui esse convite de Joana para nós superarmos essa ignorância, para que nós possamos, com Jesus, quando ele nos trazia, nós realizarmos a nossa iluminação, que é a meta a ser alcançada pelo esforço pessoal de cada um de nós. Porque ninguém poderá fazer por nós essa nossa jornada evolutiva. Que a paz, que a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Você está no programa Semear, levando a doutrina espírita pelas ondas do rádio até você. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Sei que você está por aqui e sempre olha por mim. Busco no ar, procuro um olhar e sei vou encontrar sua mão, o perdão. Você vem consolar, ensinar a caminhar. Pelo caminho me sinto sozinho e penso em chorar. Sofro e cismo, me arranho em espinho, mas lá você está, sua voz a dizer, basta apenas procurar, a verdade há de encontrar. Quando percebo que está perto o medo, sem forças pra lutar, lembro você, coragem, carinho e mudo pensar, uma vida de perdão que nos deu uma lição, só fazer com o coração e como você a todos amar. Quando percebo que está perto o medo, sem forças pra lutar, lembro você, coragem, carinho e mudo pensar, uma vida de perdão que nos deu uma lição, só fazer com o coração e como você a todos amar.
Ó Jesus que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Ó Jesus que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Paz, amor, coragem, fé, paciência, calma e compreensão. Guia-nos com sua luz, que nos leva ao caminho da evolução. Nessa paz imensa de infinito bem, vosso amor que cerca nos leva além. Quanta luz preenche nossos corações, grande sintonia de vibrações. Derramai sobre nós as bênçãos, ó Senhor, que nos fortalece com o teu amor. Ajudai-nos sempre a nos doar cada dia mais e mais ao nosso irmão. Nosso Pai bondoso, de eterno amor, hoje temos muito a agradecer pelo dia que o sol brilhou, pelas noites que o meu corpo descansou, pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Seja livre, viva o amor. Saber tudo não é viver ligado a um computador. Faço versos ao coração, eu faço, porque dele tudo vai brotar. É o amor que move o povo.
divina que vai impulsionando toda a terra, transformando o mundo em regeneração. Sós mansos e pacíficos ela herdarão. Faço versos ao coração, eu faço, porque dele tudo vai brotar. É o amor que move o universo, é o sentimento que o mundo vai precisar. É o amor, essa chama divina que vai impulsionando toda a terra, transformando o mundo em regeneração. Sós mansos e pacíficos ela herdarão. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Caminho, Verdade e Vida, com o grupo Evangelizar e Amar, Infinito Bem, com o grupo Infinito Bem, e Chama Divina, com o grupo Acorde. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Minutos com Joana de Ângeles, com Denise Lino. Olá, amigos. Eu sou Denise Lino e este é o Minutos com Joana. No programa de hoje, vamos apresentar a proposta de Joana de Ângeles para o perdão. A obra deste espírito, psicografada pelo médium Divaldo Franco, pode ser estudado como uma enciclopédia. Pensando assim, escolhi o tema perdão e encontrei reflexões em praticamente todos os livros, dentre os quais destaco hoje Espírito e Vida, que é do ano de 1966, e tem o capítulo Linguagem do Perdão. Destaco também Florações Evangélicas, que é do ano de 1971, o capítulo Perdoar. Em Vida Feliz, de 1992, nós temos o capítulo 81. Lembro aqui que os capítulos de Vida Feliz têm numeração em algarismo romano e não títulos. Prosseguindo, encontrei em Liberta-te do Mal, de 2011, o capítulo Terapia do Perdão. E, por fim, no livro Ilumina-te, de 2012, encontrei o capítulo A Bênção do Perdão.
Essa pequena lista me deu uma ideia da recorrência do tema ao longo do tempo na obra de Joana de Ângelis, bem como trouxe à tona os diversos aspectos que são tratados pela mentora em cada um desses textos. Compilando os textos, eu encontrei algumas definições. Primeiro, do livro Espírito e Vida, a definição: aprende a converter o mal que te fazem em bem que possas fazer, e se é necessário voltares ao ofensor e dele novamente sofrer o traje, recorda que o mestre preconizou o perdão indistinto e incondicional tantas vezes quanto possível. Em Vida Feliz encontrei a seguinte definição: o perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém, te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. E ainda, em Liberta-te do Mal, encontrei a mentora trazendo a seguinte definição: recordarás sem dúvida da ofensa, sofrerás ainda o teu dardo venenoso, porém não terás o desejo de realizar qualquer tipo de esforço nem revolta como se te sentisse injustiçado. Voltando aqui às definições, na definição 1, que é do livro Espírito e Vida, verificamos que há uma referência à proposta de Jesus a Pedro sobre o perdão reiterado, pois que ela refere literalmente, textualmente, dizendo que Jesus preconizou o perdão indistinto e incondicional tantas vezes quanto fossem necessárias. Já na definição 2, que recolhi do livro Vida Feliz, a mentora ensina sobre a relação entre esquecer e recordar no âmbito do perdão, ressaltando que a retomada do tema é sintoma de manutenção da ofensa. E por fim, na terceira definição que lemos, que é do livro Liberta-te do Mal, a mentora traz a explicação do que significa esquecer, ensinando que a memória não apaga o ocorrido, mas conter o desejo de desforço é uma decisão do ofendido. Indagando Joana de Ângelis sobre como empreender tão difícil ação diária, penso que ela elenca um conjunto de ações que pode nos ajudar a caminharmos nessa direção. E pensando assim, fui recolhendo nos livros citados algumas orientações. Em Liberta-te do Mal, por exemplo, ela orienta que nunca te permitas sintonizar na mesma faixa vibratória em que se comprazem aqueles que são declarados ou não teus inimigos. Já em Ilumina-te, ela orienta: esforça-te para não carregar lixo mental do ressentimento que responde por muitos males que infelicitam as pessoas. Nessa mesma obra, Ilumina-te, há uma instrução preciosa: fazer silêncio ante a acusação, não vitalizando o mal de que se reveste. O silêncio diminui o impacto e a ira do agressor. Em Florações Evangélicas, a mentora nos diz: perdoa sim, e intercede ao Senhor por aquele que te ofendeu, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito, ou que te supões que ele te fez, e se conseguires, ama-o a si mesmo como ele é. E em Vida Feliz, a mentora orienta: não tema os teus acusadores quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnia, desejarem arrastar-te para lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a vítima ao alcance. Toda dívida que fica adiada fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa de ser resgatada. E vamos, por fim, identificar no livro Florações Evangélicas a seguinte instrução: perdoa, seja o que for e a quem for. Nessas orientações, verifico que há uma gradação, pois a primeira instrução trata-se de uma definição, aquela que nos disse que nunca nos permitamos sintonizar na mesma faixa vibratória em que se comprazem aqueles que se declaram nossos inimigos.
Já a instrução 2, aquela que nos disse para esforçarmos-nos para não carregar o lixo mental do ressentimento, refere-se ao que podemos chamar, a partir da afirmação da própria Joana de Ângeles, de reciclagem do subconsciente. Esse é um tema que ela já explorou em outros textos, particularmente em Autodescobrimento e o Homem Integral. A instrução 3, que é aquela que nos fala sobre fazer silêncio ante a acusação, não vitalizando o mal, coroa as instruções 1 e 2, que nos leva a entender que não devemos plugar a mente com a do ofensor. As instruções 1, 2 e 3 parecem ações combinadas. Não sintonizar com os opositores suscita não vitalizar a ofensa pela sua rememoração, seja mental ou verbal. A instrução 4 sai do âmbito do autocuidado emocional e espiritual para o cuidado com o próximo, pois orienta que se interceda pelo ofensor. Lembrando aqui, a instrução 4 é aquela em que a mentora nos disse em Florações Evangélicas: perdoa sim e intercede ao Senhor por quem te ofendeu. A instrução 5 destaca o empoderamento espiritual, que começa por não temer adversários, agradecer pela adversidade e recuperar-se. Lembramos que a instrução 5 é aquela: não tema os teus acusadores quando estiverem mentindo contra si. E por fim, a última instrução, aquela do perdoa seja o que for e a quem for, é síntese das demais, alcançada como decorrência natural quando as anteriores são postas em práticas. Para concluir, as consequências do perdão nas palavras de Joana de Ângeles. O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age assim e viverás. Essa é uma instrução do livro Florações Evangélicas. Sem mais comentários, não é, amigos? Fica aqui um grande abraço e esse grande desafio para todos nós: perdoar. Até a próxima. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. Imagina o universo. Agora imagina você quando você tá bem e dali a pouco você já tá mal. Mais do que depressa você já tá bem, só que acontece alguma coisa e você já tá mal de novo. Com você também é assim? Ou 8 ou 80? Vamos conversar sobre isso? Cidadão do Universo, com Tiago Toledo. Abre parênteses, eu não tô falando do transtorno bipolar, que é uma situação muito mais aguda e que pede acompanhamento profissional adequado. Fecha parênteses. Mas você já reparou o quanto a gente tem facilidade para navegar entre extremos? Mesmo que de forma sutil, a gente vai do 8 ao 80 numa velocidade incrível. Várias vezes ao longo do dia, às vezes, várias vezes ao longo de uma única conversa. Eu vou dar alguns exemplos. Diante de um compromisso importante, ou ficamos muito ansiosos ou completamente indiferentes. Ou então, se estamos ansiosos e percebemos a nossa ansiedade, tentamos disfarçá-la ou anulá-la com a capa da indiferença. Tudo junto, ao mesmo tempo, acontecendo, não tem uma pausa. Vai acontecendo. Ou as coisas funcionam exatamente do meu jeito, ou eu também não me importo e nem me esforço para ajudar. Ou seja, eu tô rígido e quando percebo essa rigidez, tento disfarçá-la com a inconstância, a volubilidade. Em alguns momentos, me sinto completamente impotente, como se eu não pudesse fazer nada. Em outros, de forma bem prepotente, eu quero mudar tudo e todos que estão ao meu redor. Ah, mas eu nem sei de nada, todo mundo sabe, menos eu. Não, pode deixar que eu sei de tudo. Inclusive, ninguém sabe mais do que eu. Esse exemplo é a mesma pessoa, no caso, eu mesmo, inclusive. Tô eufórico, agora tô triste. Agora tô eufórico de novo, agora tô triste. Você viu quantos extremos? Se identificou com algum deles? A gente até parece um pêndulo, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia. Nesse esforço, o sentimento de aprendiz fará toda a diferença. Graças a ele, conseguiremos aprender com as experiências que derem certo, mas também com as que derem errado.
Ser um cidadão do universo é compreender que nós podemos, nós merecemos e nós somos capazes de viver em equilíbrio. Você já consegue identificar esses movimentos pendulares na sua vida? Como você tem lidado com eles? Vale a pena para você buscar o equilíbrio? Semeando a paz para colher amor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Veja nos olhos da criança, ainda existe uma esperança de poder recomeçar. Veja no brilho das estrelas a luz e a pureza, tanta coisa
pra se olhar. Você vai ver que pode ser feliz, encontrar a paz que você tanto quis. Mude o seu coração e aprenda a perdoar. Pense e diga coisas boas, pare de reclamar. O mal não merece comentários, o mal não merece se exaltar. Sua vida pode ser melhor, é só você acreditar. O mal não merece comentários, o mal não merece se exaltar. Sua vida pode ser melhor, é só você acreditar. Veja no brilho das estrelas a luz e a pureza, tanta coisa pra se olhar. Você vai ver que pode ser feliz, encontrar a paz que você tanto quis. Mude o seu coração e aprenda a perdoar. Pense e diga coisas boas, pare de reclamar. O mal não merece comentários, o mal não merece se exaltar. Sua vida pode ser melhor, é só você acreditar. O mal não merece comentários, o mal não merece se exaltar. Sua vida pode ser melhor, é só você acreditar.
Ouvimos nesse bloco as músicas O Caminho, com o grupo Sintonia, O Mal Não Merece Comentário, com o grupo Luz e Deus, Você e Eu, com o grupo Espelho da Alma. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é do livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. É o terceiro volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Se ensina que a providência divina sempre concede ao homem novos campos de trabalho por meio da renovação incessante da vida pela reencarnação. Nos 20 capítulos que compõem o Missionário da Luz, apresentam os mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo do renascimento. É a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de que a morte física é apenas o início de uma nova jornada. Aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Vida, na rua Luiz Gonzaga da Costa, número 69, bairro Vila Cabral. As palestras públicas, sempre às quintas-feiras, 20 horas. E também na cidade de Campina Grande, União Espírita Jesus é Amor, na rua Aprígio Veloso, número 154, bairro de Bondocongó. As reuniões públicas sempre aos sábados, 20 horas. Olá, queridos ouvintes, amigos e irmãos do programa Semear. Que bom que encerramos mais uma edição juntos e chegamos novamente àquele momento da reflexão semanal. E hoje nós trazemos uma crônica de um autor desconhecido, muito oportuna para o nosso momento existencial, com o título Minhas Escolhas, Minha Realidade. Então, vamos refletir juntos? Diariamente, ouço e leio muitas queixas sobre a nova realidade que sorrateiramente vem se instalando em nossas vidas. São muitos os exemplos de xingamentos, reclamações e até questionamentos quanto à justiça divina por enfrentarmos dias difíceis. Alguns denominam como o fim dos tempos, outros como reflexo da ira de Deus. Cada um dá a classificação que mais aquiete seu coração angustiado por não poder passar no shopping, por não poder desfilar a última coleção de moda que ninguém conheceu, ou ainda por não ter mais estoque de fotos para mostrar à sociedade o
quanto é feliz, ao menos nas redes sociais. Afinal, já se passaram 4 meses de tédio e desconforto, não é verdade? Diante desse cenário, surgem os questionamentos e devaneios acerca do futuro incerto que nos aguarda lá fora dessa caverna sombria, fria e silenciosa chamada solidão social. Esse é aquele momento em que temos a oportunidade de rever tudo o que nos move. Quais os anseios que nos fazem acordar todos os dias e lutar por dias melhores? É a hora de sonhar e esquematizar as melhores estratégias de adaptação ao novo mundo. Isso mesmo, a adaptação em uma nova realidade, seja ela qual for, não cabe mais o homem velho. Afinal de contas, o modelo 2019 já é conhecido e o 2020 tornou-se totalmente obsoleto, sinal de que algo já não vinha bem há muito tempo. O que será que deu errado então? Afinal, os nossos passos são quase sempre consequências de atos impensados, estes oriundos do atropelo diário que sempre nos moveu durante tantos anos. Hoje, preciso resolver o que não deu tempo ontem para que amanhã o acumulado seja um pouco menor. Nessa vida frenética, procuramos sempre construir um belo jardim para os nossos filhos, independente do que isso nos custe. Inclusive de não termos como brincar de toca, até cansar e rolar sobre o gramado. Quantas vezes você parou no espelho e não percebeu o seu espírito cansado, pois só concentrava em rebocar as olheiras? A vida está nos dando uma chance de rever nossos valores, ver que os detalhes não são mais meros detalhes, mas a melhor forma de viver. O sorriso precisa de motivos para existir e, se o seu coração não os constrói mais, então está na hora de virar a página da vida e redigir novos capítulos, a menos que ainda queira insistir que finais felizes só acontecem nos contos de fadas. E aí, meu irmão, minha irmã, vamos escolher coisas novas e criar uma realidade diferente? Ficamos por aqui, um beijo no coração, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Maria Lourdes. A frase de Jesus, o mestre de nossas vidas, que trazemos na lembrança hoje, está no capítulo 13, versículo 15 do Evangelho de João. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Sigamos o exemplo de Jesus em nosso dia a dia e com certeza estaremos plantando sementes de amor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.